Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal O Poder da Proclamação. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Isaías 55:11. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11. E a última palavra que Jesus disse através da visão de João no Apocalipse: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus. Audiolivro Um Cristão no Monte, de Thomas Watson. Por que meditar na palavra de Deus? A santa meditação expulsa os pensamentos vãos e pecaminosos. Ela purifica a imaginação. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Jeremias 4:14. A mente é a loja ou oficina onde o pecado é primeiramente forjado. O pecado começa nos pensamentos. Estes são os primeiros instrumentos e maquinismos do mal. A mente e a imaginação são palcos onde primeiro se representa a peça do pecado. O homem malicioso age com pecado em seus pensamentos. Ele contempla a vingança. A pessoa impura age com concupiscência em seus pensamentos. Ela contempla a luxúria. O Senhor nos humilha pela nossa contemplação perversa. Se maquinaste o mal, põe a mão na boca. Provérbios 30:32. Quanto pecado cometem os homens no quarto de sua imaginação? Ora, meditar na lei de Deus seria um bom meio de banir esses pensamentos pecaminosos. Se Davi houvesse carregado consigo o livro da lei e meditado nele, não teria olhado para Batseba com olhar lascivo. 2 Samuel 2:11. A santa meditação teria extinguido aquele fogo selvagem da luxúria. A palavra de Deus é pura. Salmo 119 e 140. Não apenas subjetiva, mas efetiva. Ela não é pura apenas em si mesma, mas torna puro o que medita nela. Cristo açoitou os compradores e vendedores para fora do templo. João 2:15. A santa meditação pode açoitar os pensamentos fúteis e ociosos e não os deixa alojarem-se na mente. Qual é a razão de os anjos no céu não terem pensamentos vãos? Eles têm uma visão de Deus. Seus olhos nunca estão fora dele. Se o olhar da alma estiver fixado em Deus pela meditação, logo perecerão os pensamentos vãos e impuros. Quando a mulher estava na torre, Juízes 9:52, e Abimeleque se aproximou da torre para entrar, ela jogou uma pedra de moinho nele e o matou. Assim também, quando estivermos alojados na alta torre da meditação, os pensamentos pecaminosos podem se aproximar para entrar, mas no alto dessa torre podemos jogar uma pedra de moinho neles e destruí-los. E assim você viu o benefício da meditação. Capítulo 16. Sobre a excelência da meditação. Aristóteles coloca a felicidade na contemplação da mente. A meditação é altamente recomendada por Agostinho, Crisóstomo e Cipriano como a enfermeira da piedade. Se Jerônimo a chama de seu paraíso, com que palavras a determinarei? Os outros deveres são excelentes, mas tu és o mais excelente de todos. A meditação é uma amiga para as graças. Ela ajuda a regar a plantação. Posso chamá-la, na expressão de Basílio, o tesouro onde todas as graças estão contidas, e como Teofilacto, o próprio portão e portal pelo qual entramos na glória. Pela meditação, os espíritos são erguidos e elevados para um tipo de plano angelical. A meditação antecipa docemente a felicidade. Ela nos leva para o céu antes do nosso tempo. A meditação junta a alma e Deus. 1 João 3:2. A meditação são os óculos de perspectiva dos santos, pelos quais eles veem as coisas invisíveis. Ela é a escada de ouro pela qual eles sobem ao paraíso. Ela é o espião enviado para procurar a terra da promessa
e trazer um cacho de uvas consigo. Ela é a pomba que é mandada e traz um ramo de oliveira da paz em seu bico. Mas quem pode dizer quão doce é o mel, a não ser quem o experimenta? Deixo aos cristãos experientes a excelência da meditação, os quais dirão que o seu conforto é melhor sentido do que expressado. Para incitá-los a esse dever tão útil e excelente, posso quase dizer angelical. Permitam-me descrever alguns motivos divinos para a meditação e quão feliz eu ficaria se pudesse reavivar esse dever entre os cristãos. Capítulo 17. Contendo os motivos divinos para a meditação. Motivo 1. A meditação diferencia e caracteriza uma pessoa. Por ela, essa pessoa pode averiguar seu coração se é bom ou mal. Permita-me aludir a isso assim. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Como é a meditação, assim é a pessoa. A meditação é o meio de avaliar um cristão. Ela mostra qual é a sua real constituição. Ela é um índice espiritual, assim como o índice mostra o que há no livro, também a meditação mostra o que há no coração. Se todas as meditações de alguém forem sobre como se fortalecer contra o pecado, como crescer na graça, como ter mais comunhão com Deus, isso mostra o que está em seu coração. A estrutura de seu coração é espiritual. Pelo batimento desse pulso, julgue-se a saúde da alma. Disso é feito o caráter de uma pessoa piedosa. Ela teme a Deus e se lembra do seu nome. Ao passo que, se os pensamentos forem ocupados com orgulho e luxúria, como são os pensamentos assim, é o coração. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Isaías 59, 7. Quando pensamentos pecaminosos e vãos aparecem, as pessoas ocupam-se demasiadamente com eles. Preparam-lhes o quarto, uma refeição e os hospedam. Mas se o bom pensamento tem a chance de vir às suas mentes, ele é rapidamente despejado, como um hóspede indesejado. Que necessidade temos de mais testemunho? Isso demonstra muita falta de integridade do coração. Que isso leve à santa meditação. Motivo 2. Os pensamentos de Deus, conforme trazem deleite consigo, deixam também a paz após si. Essas são as melhores horas gastas com Deus. A consciência, semelhantemente à abelha, produz mel. Quando morrermos, não nos entristeceremos por termos gastado nosso tempo em santos solilóquios e exclamações. Mas qual será a honra do pecador quando tiver que perguntar à consciência o mesmo que Jorão perguntou a Jeú? A paz, Jeú. E a consciência há de responder como Jeú: que paz, enquanto perduram as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias. 2 Reis 9, 22. Como será triste esse momento para essa pessoa? Cristãos, já que vocês desejam a paz, meditem na lei de Deus de dia e de noite. Sendo o dever da meditação negligenciado, o coração se tornará selvagem. Não será como um vinhedo, mas como uma selva. Motivo 3. A meditação mantém o coração em bom decoro. Ela arranca as sementes do pecado, poda os galhos da luxúria, rega as flores da graça, varre todos os caminhos do coração para que Cristo possa andar por eles com deleite. Pela falta de santa meditação, o coração fica como o campo do preguiçoso. Provérbios 24, 31. Todo coberto por espinhos e urtigas, pensamentos impuros e mundanos. Ele se parece mais com o lamaçal do diabo do que com o jardim de Cristo. Ele está como uma casa caindo em pedaços, que serve só para espíritos impuros habitarem. Motivo 4. A infertilidade de todas as outras meditações. Há alguns que expõem seus pensamentos sobre a acumulação de bens. Suas meditações são como elevar-se no mundo, e quando chegam a esse estado próspero, frequentemente Deus dissipa tudo. Ageu 1:9. Preocupam-se em demasia com seus filhos, mas talvez Deus os leve, ou se viverem, se tornem uma provação. Outro medita ainda em como satisfazer suas ambições. Honra-me diante do meu povo. 1 Samuel 15:30. O que é a honra senão um meteoro no ar, uma tocha acesa pela respiração do povo que com um sopro se apaga? Quantos viverão para ver seus nomes sepultados diante de si? Quando esse sol está no ponto mais alto do céu,
logo se esconde em uma nuvem. Quão infrutíferas são as meditações que não têm Deus no centro. É apenas carregar poeira contra o vento. Mas especialmente na morte, o homem então verá que todos aqueles pensamentos que não foram focados em Deus são infrutíferos. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Salmo 146, 4. Faço referência a isso no sentido de que todos os pensamentos mundanos e vãos, no dia da morte, perecerão e se tornarão nada. Que bem fará todo o globo terrestre nesse momento. Aqueles que preencheram seus pensamentos com impertinência serão os mais perturbados. Isso os golpeará no coração para refletirem como tecerem um fio de tolo. Um capitão cita que entregou uma cidade por um gole de água. Gritou: "O que perdi? O que traí?" Assim será com qualquer um que desperdiçar todas as suas meditações no mundo. Quando vier a morrer, dirá: "O que perdi? O que traí? Traí minha alma." Não deveria essa consideração fixar nossas mentes em pensamentos sobre Deus e sobre a glória? Todas as outras meditações são infrutíferas, como um campo que custa muito caro, mas não produz colheita. Motivo 5. A meditação santa nunca se perde. Deus tem uma caneta para escrever todos os nossos pensamentos, um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Malaquias 3,16. Assim como Deus tem todos os nossos membros, assim também todas as nossas meditações estão escritas em seu livro. Deus registra nossa devoção particular. Motivo 6. Esse motivo está no texto. Vejam a bem-aventurança estabelecida para o cristão que medita. Bem-aventurado o homem. Salmo 1. Não diga que é difícil meditar. O que você acha da bem-aventurança? Ofertando recompensas, Licurgo conseguia levar os lacedômios a fazer qualquer coisa. Se as pessoas podem meditar com deleite naquilo que lhes trará maldição, não deveriam então meditar naquilo que lhes trará bênção? Ou melhor, no hebraico está no plural, bem-aventuranças. Teremos uma bem-aventurança após a outra. Por último, a prazerosa meditação na lei de Deus é a melhor maneira de uma pessoa prosperar em seu estado. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Deixo essas considerações para aqueles que têm o desejo de prosperar nesse mundo e que isso sirva como motivo para a meditação. A última coisa que resta é estabelecer algumas regras sobre a meditação. Capítulo 18. A prescrição de regras sobre a meditação. Regra 1. Quando você for meditar, seja muito sério nesse trabalho. Permita que haja uma profunda impressão em sua alma. E para que você seja sério em meditação, faça essas duas coisas. 1. Coloque-se em uma postura de reverência santa. Atemorize seu coração com pensamentos sobre Deus e a incompreensibilidade de sua majestade. Quando estiver no trabalho, na meditação, lembre-se de que está lidando com Deus. Se um anjo do céu tivesse marcado para encontrar-se com você em determinada hora, você não se dirigiria com toda a seriedade e solenidade para encontrá-lo? Contemple aqui alguém que é maior que um anjo. O Deus da glória está presente. Ele tem o olhar sobre você. Vê a conduta do seu coração quando você está sozinho. Pense consigo, ó cristão, que quando vai meditar, vai lidar em privado com aquele diante do qual os anjos adoram e os demônios tremem. Pense consigo, nesse momento, você está na presença daquele diante de quem, em breve, você e todo o mundo estarão para receber a sentença final. Você partirá e então sabe quão cedo da sua privacidade para o tribunal. 2. Para que seu coração seja sério na meditação, ocupe seus pensamentos com a solenidade e grandiosidade do trabalho no qual está prestes a entrar. Como Davi disse acerca de construir uma casa para Deus, a obra é grande. 1 Crônicas 29:1. Assim deve ser dito acerca da meditação. A obra é grande e temos que reunir e agrupar todos os poderes da alma para a obra. Se você se concentrasse em um negócio,
do qual sua vida dependesse, quão sério não seria nesses pensamentos? Na obra da meditação, sua alma está em jogo. A eternidade depende dela. Se é negligenciada ou desconsiderada por você, sua salvação corre perigo. Se Arquimedes era tão sério em traçar sua linha matemática que não percebeu o roubo da cidade, quão sério deve ser um cristão quando está traçando uma linha para a eternidade? Quando você vai meditar, você está indo para a obra mais grandiosa do mundo. Regra 2. Leia antes de meditar. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite. Josué 1:8. A lei deveria estar nos lábios de Josué. Ele primeiramente a leria e depois meditaria. Paulo diz a Timóteo: aplica-te à leitura. 1 Timóteo 4:13. Então, segue-se o medita nestas coisas. Versículo 15. A leitura fornece a matéria. Ela é o óleo que mantém a lamparina da meditação. A leitura ajuda a ajustar a meditação. Agostinho falou bem quando disse que a meditação sem a leitura será errônea. Naturalmente, a mente está contaminada, assim como a consciência. Tito 1,15. A mente forjará os pensamentos e quantas inverdades serão forjadas. Sendo assim, leia primeiro o livro da lei e depois medite. Certifique-se que suas meditações sejam plantadas na Escritura. Há uma estranha utopia na imaginação de algumas pessoas. Elas tomam como princípios verdadeiros aqueles que são falsos, e se erram em seus princípios, errarão em suas meditações. Aquele que dá a opinião dos saduceus de que não há ressurreição, erra em um princípio. Enquanto estiver meditando nisso, será afinal levado na direção do ateísmo. Aquele que dá a opinião dos antinomistas de que não há lei para uma pessoa justificada, erra em um princípio. E enquanto estiver meditando nisso, cairá afinal no escândalo. Assim, tendo a mente caída em princípios errados e recebido como princípio aquilo que não é, essa pessoa afinal vai para o inferno por um erro. Por isso, certifique-se de ler antes de meditar, para que possa dizer: está escrito. Não medite em nada além do que aquilo que você acredita ser verdade. Não acredite que nada seja verdade a não ser aquilo que mostre suas cartas credenciais da palavra. Observe essa regra. Permita que a leitura guie a meditação. A leitura sem a meditação é infrutífera. A meditação sem a leitura é perigosa. Regra 3. Não multiplique os assuntos da meditação. Isto é, não medite em muitas coisas de uma vez. Como o pássaro que pula de um galho para outro e não fica em lugar nenhum, selecione um tópico por vez no qual você meditará. Muita variedade leva à distração. Uma verdade conduzida pela meditação afetará mais gentilmente o coração. Um homem que vai atirar estabelece uma marca que pretende acertar. Quando você estiver para atirar sua mente acima do mundo pela meditação, estipule uma coisa diante de si para acertar. Se estiver a meditar sobre a paixão de Cristo, deixe que isso tome todos os seus pensamentos. Se sobre a morte, confine seus pensamentos a isso. Um assunto por vez é suficiente. Marta, enquanto estava ocupada com muitas coisas, negligenciou a mais importante. Assim, enquanto nossas meditações estão tomadas por muitas coisas, perdemos a coisa que deveria mover nossos corações e nos fazer melhores. Conduza apenas uma fatia de meditação por vez, mas certifique-se de conduzi-la ao coração. Aquele que mira em um bando de pássaros não acerta nenhum. Muitos medicamentos aplicados juntos impedem a qualidade um do outro, enquanto um remédio só faria bem. Regra 4. Acrescente à meditação o exame. Quando estiver meditando em qualquer assunto espiritual, interrogue sua alma, e mesmo que por pouco tempo, faça-o com seriedade. Ó minha alma, isso ocorre com você ou não? Quando estiver a meditar sobre o temor do Senhor, que é o princípio do saber, Provérbios 1,17, questione: ó minha alma, esse temor está plantado em seu coração? Você está quase chegando ao fim de seus dias e ainda não alcançou o princípio do saber? Quando estiver meditando sobre Cristo, suas virtudes e seus privilégios, questione: ó minha alma, você tem amado aquele que é tão amável e está enxertada nele? Você é um galho vivo dessa videira viva? Quando você estiver meditando sobre as graças do Espírito, questione: ó minha alma, você está adornada
como a noiva de Cristo com esse colar de pérolas? Está certa de estar pronta para o céu? Quando você não puder mostrar suas graças, não é hora de procurar por elas? Assim deve um cristão, em sua solidão, discutir frequentemente com seu coração. Pela falta desse exame, a meditação evapora e se torna nada. Pela falta de exame, junto com a meditação, muitos são estranhos para seus próprios corações. Mesmo que conheçam os outros, morrem desconhecidos para si mesmos. A meditação é como uma lente pela qual contemplamos os objetos celestes, mas o autoexame é como uma lente pela qual vemos dentro de nossas próprias almas e podemos julgar como estamos. A meditação com o exame é como o sol no relógio solar, que mostra como o dia vai passando. Ela nos mostra como nossos corações são afetados pelas coisas espirituais. Regra 5. Encerre a meditação com a oração. Ore pelas suas meditações. A oração santifica todas as coisas. Sem a oração, elas são apenas meditações ímpias. A oração fixa a meditação na alma. A oração é o nó no fim da meditação, que não permite que ela desate. Ore para que Deus mantenha aquelas santas meditações na sua mente para sempre, para que o sabor delas possa continuar em seu coração. Senhor, Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Jael, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos. 1 Crônicas 29:18. Oremos então para que, quando tivermos meditado nas coisas divinas e nossos corações tiverem sido aquecidos dentro de nós, não sejamos resfriados por esmorecimento e indiferença pecaminosa. Pelo contrário, que nossas afeições possam ser como o fogo do santuário, sempre queimando. Regra 6. A última regra é que a meditação seja transformada em prática. Viva pela sua meditação. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Josué 1:8. A meditação e a prática, como duas irmãs, devem andar de mão dadas. Cassiano disse que a vida contemplativa não pode ser perfeita sem a prática. Lembre-se que os anjos têm asas e mãos debaixo de suas asas. Ezequiel 1:8. Talvez isso seja um emblema simbólico desta verdade. Os cristãos não devem apenas voar nas asas da meditação, porém devem ser ativos em obediência. Devem ter mãos debaixo de suas asas. O propósito da meditação é a ação. Devemos não só meditar na lei de Deus, mas andar na sua lei. Deuteronômio 28:9. Sem isso, somos como os gnósticos, dos quais Epifânio reclamou. Têm muito conhecimento, mas são devassos em suas vidas. Os cristãos devem ser como o sol, que não apenas manda calor, mas faz seu curso ao redor do mundo. Não é suficiente que as afeições sejam aquecidas pela meditação, mas devemos também percorrer nosso caminho, isto é, nos mover regularmente na esfera da obediência. Depois de aquecidos no fogo da meditação, devemos estar mais aptos para o trabalho. A meditação é a vida da religião e a prática é a vida da meditação. Em honra a Gregório de Nazianzo, é dito sobre ele que vivia seus próprios sermões. Assim, um bom cristão deve viver suas próprias meditações. Como exemplo 1, quando você estiver meditando sobre o pecado, que por sua amargura é comparado a uvas de fel, e por sua capacidade de condenar a veneno de serpente, se você começa a queimar em santa indignação contra o pecado, põe em prática suas meditações e dê ao pecado carta de divórcio. Se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça. Jó 11:14. 2. Quando você estiver meditando nas graças do Espírito, deixe que o verdor e esplendor dessas graças sejam vistos em você. Viva essas graças. Medite o que é possível que você observe e faça. Foi isso que o apóstolo Paulo aconselhou a Timóteo. Exercita-te pessoalmente na piedade. 1 Timóteo 4:7. A meditação e a prática são como um compasso. Uma parte do compasso é fixada no centro e a outra parte circunda a circunferência. Um cristão está fixado em Deus como centro pela meditação e pela prática, circunda a circunferência dos mandamentos. Uma pessoa que permite que seus pensamentos se fixem nas riquezas não as terá apenas na ideia,
mas irá se esforçar para consegui-las. Que sua meditação seja prática quando estiver meditando sobre uma promessa. Viva a promessa. Quando estiver meditando sobre uma boa consciência, nunca parta até que possa dizer como Paulo: por isso também me esforço por ter sempre consciência pura. Atos 24:16. Amados, aqui está a própria essência da religião. Para que essa regra possa ser bem observada, considere: 1. É apenas a parte prática da religião que fará uma pessoa abençoada. A meditação é uma bela flor, mas como Raquel disse a seu marido: dá-me filhos, senão morrerei. Gênesis 30:1. Também a meditação, se for estéril e não trouxer o filho da obediência, morrerá e se tornará nada. 2. Se quando meditar na lei de Deus, você não obedecer sua lei, ficará aquém daqueles que ficaram aquém do céu. Isso é dito de Herodes em Marcos 6:20. Fez muitas coisas. Ele era em muitas coisas um praticante do ministério de João. Aqueles que meditam na lei de Deus e não a observam para praticá-la, não fazem melhor que Herodes. Na realidade, não são melhores do que o diabo. Ele sabe muito, mas ainda assim é um diabo. 3. A meditação sem a prática irá aumentar a condenação da pessoa. Se um pai escrever uma carta para seu filho e o filho ler essa carta e estudá-la, e ainda assim não cuidar de fazer o que o pai escreveu, isso pode servir como agravante para sua falta e provocará ainda mais o pai contra ele. Assim, quando meditamos sobre o mal do pecado e a beleza da santidade, mas ainda assim não nos afastamos do primeiro, nem defendemos a segunda, isso apenas inflamará a majestade divina ainda mais contra nós e seremos punidos com muitos açoites. Lucas 12:47. Louvado seja o nome do Senhor, poderoso Deus, majestoso Rei da glória, Senhor dos senhores. Obrigada, Deus, por esse ensino, Senhor. Que eu possa, Senhor, eu e todas as pessoas que escutarem esse audiolivro, possamos colocar esse ensino, Senhor, em prática. De não só lermos a palavra de Deus, mas meditarmos na palavra de Deus e colocarmos a palavra de Deus em prática. De perguntarmos, falarmos com nossa alma: alma, em que estado tu estás? Como está o teu estado com Deus? Senhor, nos ajuda, Senhor, porque sem a tua ajuda, Senhor, nós só vamos ler a palavra e mesmo assim pode vir um maligno e roubar a palavra do nosso coração, porque a gente lê e a gente esquece e a gente não sabe nem mais o que a gente leu 10 minutos depois. Então, Senhor, se não for com a ajuda do Teu Espírito Santo, Senhor, nós não podemos crescer, Senhor, espiritualmente. Senhor, aqui está o segredo de todo e qualquer cristão. É o pão todo dia, o alimento todos os dias. Comer do pão que mata a fome, beber da água que mata a sede, todos os dias. Meditar na Tua palavra, dia e noite, noite e dia. Ruminar, mastigar, meditar na Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, por favor. Nós não conseguimos, Senhor, fazer isso sem a Tua ajuda. Sem a Tua ajuda, Espírito Santo de Deus, nós não podemos fazer nada, Senhor. Por favor, Senhor, nos ajuda, Pai. E que o reino do Senhor avance e a glória seja dada somente a Ele, pelos séculos dos séculos. Amém. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conheceres a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Porque eu era filho tenro na companhia de meu pai, e único diante de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não abandones e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. A sabedoria é a coisa principal. Adquire
pois a sabedoria emprega tudo que possuis na aquisição de entendimento. Exalta e ela te exaltará, e abraçando a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução e não alargues, guarda, porque ela é a tua vida. Não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração. Porque são vida para os que as acham, e saúde para todo o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente, e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal.